Saúde, estamos de volta. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está muito bom. A gente já falou no primeiro bloco sobre a doença autoimune, falando sobre o lúpus. Nesse segundo bloco, agora a gente entra na realidade de uma outra doença que é a fibromialgia. A fibromialgia é a maior causa de dor crônica no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, 37% da população brasileira convive com algum tipo de dor que é constante. Para falar conosco sobre esse tema tão importante, aqui está conosco a vice-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, a reumatologista do Hospital das Clínicas da UFMG, doutora Maria Fernanda Guimarães. Seja bem-vinda, doutora Maria Fernanda, tudo bem? Tudo bem, obrigada, eu agradeço a oportunidade. A alegria é nossa falar de um tema que tira literalmente o sono, a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Mais brasileiras do que brasileiros? É isso mesmo. E interessante você falar do sono, porque o distúrbio do sono é uma das características da fibromialgia. Então, a gente lembra muito da dor, que é uma doença que dá dor crônica, dá dor no corpo inteiro, mas a gente tem uma tríade que a gente chama da fibromialgia, e nessa tríade tem também o distúrbio do sono, que é o paciente que dorme, às vezes o paciente até dorme, mas ele acorda cansado, e também uma sensação de fadiga, de cansaço. Então, a fibromialgia ela é um distúrbio da dor, causada principalmente por uma alteração no sistema nervoso. O paciente sente mais dor do que as outras pessoas e é caracterizada por essa tríade: a dor difusa, o sono não reparador e a fadiga. E é impressionante quando a gente fala sobre fibromialgia encontrar uma outra característica muito comum nos pacientes, que é o fato deles terem passado, invariavelmente, por quase 10 ou até mais clínicas médicas procurando uma solução para esse problema, não é, doutora? É verdade. Os pacientes, muitas vezes, eles procuram, eles têm dor em alguma região específica e acaba procurando ou pronto-socorro, um médico achando que é um problema naquela região, ortopedista, ou às vezes eles podem até simular uma dor, eles têm a dor, por exemplo, torácica, isso pode simular um infarto, uma dor no estômago, e aí procura o gastroenterologista, mas então é bem importante a gente entender a doença como um todo, porque ela causa dor difusa, dor no corpo todo e que está relacionada a outros sintomas, e quando a gente chega no reumatologista, a gente entende que, na verdade, tudo aquilo que ele sentia era da fibromialgia. E não existe um exame específico para cravar o diagnóstico, né? Ele é mais clínico, mais ou menos como acontece com a depressão, por exemplo? Sim, na verdade a gente faz exames muitas vezes para tentar diferenciar de outras patologias em algumas situações que a gente tem dúvida sobre a fibromialgia, mas nós não esperamos que nenhum exame mostre a fibromialgia. Pelo contrário, se o paciente tem fibromialgia, a gente espera que os exames estejam normais. O diagnóstico ele vai ser dado com a história clínica que o paciente vai contar para o médico, e a gente vai identificar as questões que são relacionadas à doença, e também com o exame físico, que a gente vai ver, por exemplo, a dor no corpo, relacionada às vezes quando a gente palpa alguns pontos específicos, mas a gente não espera que o paciente tenha nenhum sintoma sistêmico, tipo febre, emagrecimento, a gente não espera que as articulações inchem. Então, às vezes o paciente ele tem até uma sensação de edema, que ele fala que é um aumento de volume, é uma sensação dele, mas quando o médico examina, ele não percebe isso, porque não é uma inflamação. E aí, olha que curioso, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, o que acontece? Quando o paciente descobre que ele tem fibromialgia, tem até uma comemoração, porque ele consegue dizer: as pessoas achavam que eu estava enlouquecendo, porque parecia que era frescura. E esse é um grande problema que precisa ser desmistificado, né? Sim, na verdade a gente sempre fala isso com o paciente: a dor é real, a sua dor é real. A sua dor, ela pode não acontecer com todas as pessoas, então o que causa dor para um paciente com fibromialgia não é igual ao que causa para todo mundo, mas o cérebro dele entende a dor de forma diferente. Esse estímulo constante no cérebro vai fazendo com que ele tenha esse quadro de dor crônica. Ela existe, ela não é uma invenção, e a gente precisa saber como lidar com essa doença para diminuir essa dor, para que o paciente tenha uma vida normal, porque a gente não espera que ele fique, por exemplo, incapacitado, que ele tenha alguma deformidade articular, que ele pare de andar, nada disso. Mas a gente precisa controlar para que ele consiga ter essa qualidade de vida. E afinal de contas, o que causa a fibromialgia?
A gente não sabe exatamente o que causa a doença. A gente sabe que às vezes tem o que a gente chama de gatilho, que é alguma coisa que acaba desencadeando a doença. Isso pode ser alguma coisa emocional. A gente sabe que ela é mais comum em algumas famílias, então a gente vê uma predisposição genética também ter mais fibromialgia, mas nós não sabemos o que é a causa. Não existe provavelmente uma causa única para levar à doença. E para o nosso público aqui acompanhando a gente, querendo interpretar alguns sintomas que podem ser identificados como sinais de fibromialgia, o que a gente pode dizer? Quais são os sintomas da doença? A dor é o mais importante. Generalizada? Generalizada, normalmente. Então, a história do paciente normalmente é uma história já de dor de muito tempo, meses, às vezes até anos. Então, o paciente, ele fala que tem dor no corpo todo. Então, tem paciente que usa a expressão que dói, só não dói o fio de cabelo. É uma dor contínua, ela varia de acordo com algumas situações. Então, às vezes, a sensibilidade do paciente varia. E, além da dor, essa questão de sono não reparador, de dormir e acordar cansado, de uma fadiga constante. A depressão, que você tinha até comentado anteriormente, ela é muito comum também associada à fibromialgia. Então, metade mais ou menos dos pacientes vão ter um quadro depressivo, então vai ser caracterizado por uma falta de vontade de fazer as coisas, às vezes crise de choro, mas tem uma série de sintomas que podem ser dor no estômago, às vezes o intestino, que a gente chama de intestino irritável, que é um paciente que tem dor intestinal, cólica e depois tem diarreia, ou às vezes tem o intestino mais preso. Então, cefaleia, a dor de cabeça também pode estar associada à fibromialgia, mas de uma forma geral, um quadro de dor generalizada crônica. Impressionante, a senhora está falando de coisas aí, são dores quase que de toda a humanidade, né? É dificílimo, até mesmo a informação de que é o reumatologista que vai atender esse problema, né? A gente não tem muito o hábito, a especialidade de reumatologista, ela não está entre as mais populares, né, doutora? Não, de forma alguma. A gente brinca que ninguém acorda e fala, eu vou ao reumatologista. Não. Normalmente a gente recebe pacientes mais de colegas que encaminham, mas é por isso que é importante também a gente estar aqui conversando para orientar mesmo que algumas doenças, os reumatismos, que é a forma leiga de falar dessas doenças, o lúpus que vocês já comentaram, várias doenças, e também a fibromialgia é uma doença que é avaliada pelo reumatologista. E tem cura? A gente não fala em cura em fibromialgia, igual a gente não fala em cura, por exemplo, em hipertensão arterial sistêmica, a gente fala em controle. E esse controle, ele é suficiente para o paciente ter uma vida normal, uma boa qualidade de vida. A gente não diz cura porque se ele deixar de fazer o que ele precisa fazer de tratamento, não só medicamentoso, mas tratamento geral, existe a chance da doença voltar. Então, nós falamos em controle de fibromialgia. Em controle. E como é feito esse controle? Quais são os tratamentos possíveis para a fibromialgia? Nós temos que pensar que o tratamento da fibromialgia, como em muitas doenças, ela não é, muito pelo contrário, relacionada apenas aos medicamentos. Então, quando a gente fala de tratamento de fibromialgia, é uma questão muito maior. Existe o tratamento medicamentoso, que vai ser prescrito pelo médico. Em relação ao tratamento medicamentoso, a gente usa remédio para dor, a gente usa alguns antidepressivos que têm função muito mais na dor também. Algumas drogas que são usadas até como antiepiléticos para epilepsia, elas são drogas para dor crônica também a gente usa, mas além desse tratamento medicamentoso, é muito importante a atividade física. Então nós entendemos que a atividade física nesses pacientes, ela libera as mesmas substâncias que o remédio, ela faz o paciente se sentir bem, ela faz diminuir a dor, ela faz com que esse paciente durma melhor. Então a atividade física é importantíssimo. Existem algumas terapias cognitivo-comportamental com outros profissionais e algumas outras coisas que podem aliviar a dor, como a acupuntura e outras coisas que a gente utiliza mesmo. Mas o mais importante, na minha opinião, é que o paciente entenda o que é a fibromialgia, ele entenda que não existe uma inflamação, existe um distúrbio de dor e que, como qualquer distúrbio de dor crônica, é um tratamento longo, que tem que ter a participação dele, não existe uma pílula milagrosa, mas que é possível sim que a gente aborde de uma forma global e esse paciente melhore. E o paciente vai monitorar tudo isso, a senhora falou da terapia comportamental cognitiva, que tem também um trabalho de interface muito forte ali do paciente, identificar os sintomas, na psicologia, né? Entendendo como ele está, como ele acordou, como é que ele está reagindo, como é que os humores dele estão se desenvolvendo ao longo do dia, né? Isso é muito importante nesse controle, né?
como a gente sempre fala aqui, na protagonização, né? Virando protagonista desse processo. Mas também tem um outro detalhe importante, que os remédios que a senhora disse, remédio para dor, outros remédios usados no controle da doença, eles têm efeitos colaterais importantes, né? Que o paciente precisa entender isso, né? Sim, primeiro eu acho que é exatamente o que você falou. O paciente precisa entender que o tratamento, a peça, o protagonista aí é ele. Porque a gente, é claro que o ser humano, nós temos a tendência de querer que o outro resolva o problema pra gente, né? Então, se a gente tivesse uma pílula milagrosa, seria excelente, mas não. Então, é entender a doença, entender que eu preciso fazer a minha parte, e remédio, como qualquer medicamento, pode ter efeito colateral. Então, o nosso objetivo, inclusive, um paciente que está bem controlado com o tempo, muitas vezes a gente consegue, inclusive, substituir a medicação por uma prática regular de atividade física e outras terapias. Então, realmente não é o foco principal o medicamento e pode ter efeito colateral, sim. Sim, exatamente. E aí a gente entra também numa linha muito tênue, né? Porque a gente fala de fatores psicológicos, emocionais que estão ali muito envolvidos. Faz muito sentido a depressão ser desenvolvida junto com a fibromialgia, porque esse afastamento social pode causar depressão, enfim, pode levar à dor. Como é que o médico tem, assim, a clareza para entender o que está misturando ali, o que é emocional, o que é psicológico, o que é realmente dor? Existe esse limiar, existe esse diálogo com o paciente? Existe. A questão é que mesmo se for da depressão, a dor no final, no cérebro, entendendo, ela vai ocorrer do mesmo jeito. O cérebro está lá mandando, atenção, é dor. Os estímulos repetitivos, eles vão levar o cérebro dessa pessoa a aumentar a dor e a ter dor mesmo. A gente consegue identificar porque, às vezes, o paciente só tem dor, ele não tem esse isolamento social, ele não tem... Ele está lutando. Ele não tem vontade de chorar, ele não está sentindo... falta de vontade de fazer as coisas, ele só tem a dor. Então, a gente percebe que aí não existe o quadro depressivo associado. Mas, realmente, as duas coisas, elas costumam andar junto. Quando o paciente não tem nada de quadro depressivo, inclusive, a gente prefere usar medicamentos que são exclusivos para a dor, que não têm ação antidepressiva, como, por exemplo, que eu citei, medicamentos que são do grupo dos antiepiléticos, mas aqui não são para epilepsia, são para dor crônica. E nós temos ótimos medicamentos para isso. Sim. E a senhora está citando aí vários outros profissionais que fazem parte, né, desse grupo multidisciplinar. E existem também trabalhos interessantes da neurociência para ajudar o paciente, né, justamente nesse limiar aí do de como é que ele vai conviver, até mesmo com ele mesmo, né? Isso, e com a dor. Então, na verdade, o paciente, ele acaba aprendendo, ele fala, eu aprendi a lidar com a dor. É claro que com o tempo também, com o tratamento, essa dor vai diminuir. Mas a grande maioria dos pacientes com fibromialgia, quando eles estão corretamente tratados e acompanhados, essa dor, ela não impede ele, por exemplo, de trabalhar, de fazer as coisas do dia a dia. Não é incapacitante. Não é, e a gente não quer que seja mesmo. Nosso tratamento é exatamente para isso. Porque quando o paciente fica em casa sentindo a dor, ele acaba aumentando ainda mais esse sofrimento dele do que quando ele leva a vida normal, vai trabalhar, vai se distrair, vai para os momentos de lazer. Então, nosso objetivo é exatamente isso, que a doença não seja incapacitante e, na maioria das vezes, ela não é mesmo. Agora, só para a gente entender esse drama aí, que, puxa vida, é algo muito marcante, né, para quem tem, né, e milhões de brasileiros têm, né, mais mulheres, como a gente já disse, né? Como é que pode ser um dia típico de um paciente com fibromialgia? Vamos considerar que acordou depois de privação de sono. Já começou difícil. Se o paciente não estiver tratado, realmente é muito difícil, porque ele não vai dormir bem, ele não vai descansar. Acorda com mau humor. Vai acordar com dor, realmente isso não vai ajudar no humor desse paciente, e aí isso tudo vai levar, inclusive, às vezes até aos pensamentos mais de pessimismo, de não querer fazer as coisas. Então, é por isso que a gente tem que tentar reverter esse processo. Mesmo com a dor, a gente precisa que esse paciente entre numa fase de vida normal. Ele acorda com mau humor, acorda chateado, vai se alimentar mal, segue o dia também com dor, reclamando, vai se desentender com alguém, com a família. Não sabe identificar exatamente onde é a dor, talvez isso possa acontecer, né? Às vezes fala que é dor no corpo todo, ao mesmo tempo que alguns, às vezes, não comem, outros comem demais, e aí tem aquela resposta também, né, da compulsão. Então, realmente é uma doença em que a gente precisa uma avaliação global desse paciente. Pode acontecer com qualquer um?
Sim, pode. A gente realmente vê, como eu falei anteriormente, algumas famílias, quem tem fibromialgia na família normalmente tem mais chance de ter, mas é mais comum nas mulheres, mas pode acontecer inclusive em crianças e às vezes o diagnóstico é até mais difícil na criança, pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, com relação às mulheres, são mais prevalecentes, mas tem uma idade também onde ela acontece com maior evidência? A fibromialgia é mais comum após os 40, no meio de 40, 50 anos de idade, mas ela pode acontecer em qualquer idade. Agora, se a senhora pudesse sugerir uma medida, assim, qual que seria mais eficaz, mais barata para o controle da fibromialgia? Aí eu falaria da atividade física, sem dúvida nenhuma. Atividade física. A atividade encontrar física... alguma para colocar na rotina. O que a gente fala da atividade física para a fibromialgia é atividade física aeróbica, principalmente. Então, é aquela atividade física que o paciente vai suar, vai acelerar o coração, porque assim ele vai liberar no organismo dele alguns mediadores que controlam a dor. Agora, é importante ressaltar que a melhora da atividade física, ela não é instantânea. Então, não é o primeiro dia que o paciente saiu para fazer uma caminhada que ele vai melhorar. Muito pelo contrário, quando o paciente está sentindo dor, às vezes ele sair para caminhar ou para fazer uma atividade é custoso para ele. Então, a gente orienta, às vezes, por exemplo, até tomar um analgésico, analgésicos comuns, paracetamol, dipirona, fazer atividade física, que ele vai perceber que quando aquilo virar um hábito e ele tiver uma prática regular, isso vai ser muito importante para a dor, para o sono, para o humor. Eu acredito que seja o principal remédio, muito mais importante do que os medicamentos. E outra coisa, não serve só para fibromialgia, não, né? É para muitas outras coisas, né? Nós estamos falando de uma dor generalizada, uma dor que tira muito da qualidade de vida das pessoas, mas estão sempre se referindo a ela como generalizada. Existe uma parte do corpo mais evidente, onde ela pega mais? É o seguinte, a gente tem alguns casos que são diferentes entre uns e outros, né? Antigamente a gente valorizava muito alguns pontos no corpo, que a gente inclusive fazia palpação para examinar o doente, mas hoje a tendência é que a gente pense exatamente nessa dor generalizada, uma dor que pode acometer os dois lados, acima e abaixo da cintura, mas muitas pessoas sentem mais na região de cintura escapular, no pescoço, mas isso é variável, então assim, é difícil da gente dizer que a fibromialgia cometa principalmente alguma região, assim. Como é que é o papel da rede de apoio para o paciente com fibromialgia? Eles são muito organizados, existem vários grupos na internet, mas essa rede de apoio, ela inclui principalmente também a família, né? Sim. Ela tem um papel importante, né? Eu acho que o mais importante na família realmente é entender a doença do paciente, né? Entender que esse paciente realmente tem a dor e que esse paciente, ele vai viver com a dor se não for feita uma mudança no estilo de vida ou se ele não fizer o tratamento de forma crônica. Então, sem dúvida nenhuma, o suporte familiar e o entendimento da família sobre aquela doença é muito importante. Se fosse falar uma coisa assim, é acreditar no doente que a dor existe e que ele precisa ser acompanhado e fazer o tratamento. Porque até o diagnóstico, a família também passou por momentos muito difíceis querendo ajudar esse paciente, né? Uhum. E talvez até pensando, poxa, mas será que está doendo mesmo, né? É muito comum isso. Às vezes as pessoas que estão próximas se cansam. Ah, fulano reclama tanto de dor, aí você vai olhar, não tem nada, reclama tanto de dor no joelho, mas o joelho dele não está inchado. Já foi no médico, já foi no ortopedista, já foi no clínico. Né? Então, por isso é importante o diagnóstico e o entendimento da doença. Né? Agora, a doença também, naturalmente, deve ter alguma relação com a baixa imunidade, né? Talvez em algum momento pode afetar, e por isso, talvez, uma disposição aí para infecções e vírus que podem aparecer ao longo aí de crises? Isso é interessante, porque a doença não é autoimune. Então, assim, ela é a doença em si, por ela ser apenas não, que isso é muito importante, mas por ela ser um distúrbio de dor, a gente não espera que esse paciente tenha mais infecção. É diferente do lúpus que a gente falou no primeiro bloco, que é autoimune. Fibromialgia não é autoimune. Não. Autoimune é quando o próprio organismo não entende. Isso. E aí ele ataca as próprias células. Agora, uma questão interessante, que apesar da gente entender que ela não é autoimune, ela é mais frequente nos pacientes que têm doença autoimune. Então, os pacientes com lúpus, com artrite reumatoide, têm mais fibromialgia. Mas aí esses pacientes vão ter mais chance de infecção, imunossupressão pelo lúpus, pela artrite e não pela fibromialgia em si. A fibromialgia, ela não leva a essa maior chance, não. E no caso da Covid, a quarentena, onde todo mundo ficou e ainda deve ficar com mais cuidado, também reclusão, acho que o diagnóstico acabou
sendo mais difícil, né? Durante esses últimos 2 anos que a gente atravessou. Eu acho que realmente essa questão social aí acabou tendo consequências na vida de todo mundo. E uma outra questão interessante é que o Covid, a Covid-19, ela tem muita fadiga também depois. É um sintoma comum na Covid-19, especialmente aqueles pacientes que tiveram uma Covid mais grave. É muito frequente eles ficarem com esse cansaço, com essa fadiga. Então, nós temos visto ultimamente nos nossos consultórios, nos ambulatórios, pacientes pós-Covid com quadros que às vezes mimetizam e se parecem com a fibromialgia, que o paciente realmente tem fadiga, cansaço, às vezes uma dor mais generalizada, e aí é só com o tempo, com os estudos mesmo, para a gente entender melhor a Covid, que é uma doença ainda muito nova, né? Entender. Não, e a fibromialgia também acaba tendo mais perguntas que respostas, né? E não é uma doença tão nova, né, doutora? Não. É impressionante. Até mesmo a questão do limiar da dor, né? As mulheres são mais resistentes à dor do que os homens, né? Ou é lenda? Eu acho assim que a dor a gente estuda e a gente tenta difundir a ideia de que a dor cada um tem a sua. Então assim, que a dor ela não é simplesmente aquele estímulo causou aquilo igual para todo mundo. A dor ela é um resultado, inclusive, da vivência daquele paciente, de tudo que ele tem na sua história e a forma que o organismo dele vai entender a dor. Então é difícil da gente dizer, tem paciente que a mesmo estímulo vai falar que a dor é 10 em 10 e outro vai falar que é 4 em 10. Então eu acho difícil a gente generalizar homens e mulheres, eu acho que isso é mais individual mesmo. Mas dentro dessa individualidade a gente vai encontrar pessoas também que são tão resistentes à dor que aguentam tudo calado e isso também é um problema, né? Sim, muitos, os pacientes, a gente fala que às vezes tem uns que exteriorizam a questão da dor, de forma que às vezes até a própria família, os amigos entendem exagerada, e outros não. Então, outros toleram a dor, mas realmente a dor é da vivência de cada um. E eu acho que o importante para o médico e para quem está perto é respeitar a dor do outro, né? Cada um sabe da sua dor. E também a delícia de ser o que é, como canta Caetano Veloso, né? Exatamente. Mas eu acho que a mensagem que fica é essa, de encontrar a forma de conduzir a sua vida para encontrar a felicidade que deve existir em cada vida, né, doutora? E aprender a conviver com a fibromialgia e viver bem, com qualidade de vida. É possível. Vamos falar de novo dos grupos de apoio, procure pelos grupos de apoio, eles estão aí espalhados pela internet e também convide sua família para participar, porque isso também é muito importante. Doutora Maria Fernanda, muito obrigado, um grande abraço para a Sociedade Mineira de Reumatologia, faz um trabalho fantástico e volte sempre para a gente falar de outros problemas, vamos falar mais de reumatologia, vamos tornar isso popular. Sempre que vocês quiserem, muito obrigada. Muito obrigado. A gente fica por aqui, pessoal, muito obrigado também pela sua companhia, lembrando aí que você pode acompanhar pelo YouTube e também pelo Instagram a programação do nosso canal Viver Brasil. Mande o conteúdo aí para as pessoas que você quer ajudar, vamos difundir informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Valeu, até a próxima. Saúde!